Ângela, bom dia de novo. Bom dia, Otávio. Vamos esta quarta etapa deste itinerário espiritual da irmã Lúcia, a partir dos seus escritos inéditos, e há uma expressão muito bonita que vai percorrendo este percurso de vida, a ideia de que tudo é graça. Aliás, na página 255 isso é dito explicitamente: tudo é graça, é evidente em Lúcia o seu profundo olhar de fé, que reconhece todas as coisas como vindas das mãos de Deus, sem nenhuma inimizade por quem a faz sofrer. Nós já falámos anteriormente muito deste percurso também, de incompreensão, de dúvidas, sombras, mas a forma como é vivida e esta ideia de que tudo vem de Deus atrevo-me a perguntar, é um sinal de santidade. Exatamente, Otávio, esse é o grande sinal de santidade e é um percurso. De novo tem os seus alicerces na infância. Há aqui duas experiências na Lúcia que são importantes para ela, que é a última visão de Fátima, que é em Tui. As duas últimas palavras de Fátima são a expressão graça e misericórdia. Portanto, a expressão graça, desde 1929, evidentemente para a Lúcia está presente. Mas há outra, e eu junto nessa frase que aí diz, que é 13 de maio de 1917, quando após o seu sim queremos, Nossa Senhora abre as mãos e comunica uma luz intensa que, penetrando no peito e no coração dos videntes, a Lúcia diz, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus que era essa luz. Ou seja, desde muito cedo eles aprendem, e nós aprendemos, que o definitivo é vermos-nos a nós mesmos em Deus e ver as realidades a partir de Deus. Isto é um caminho, é um percurso, não é logo. De facto, eu acho que a partir, talvez, da nossa pequenina infância, a primeira infância, nós vamos perdendo esta capacidade de encanto, esta capacidade de vermos as coisas através do seu lado belo e bom, e vamos ganhando, enfim, obstáculos pelos sofrimentos, ao adquirir uma certa malícia na nossa vida, vamos vendo as coisas com um certo olhar mais escuro. E a santidade é voltar a recuperar o olhar inocente e puro da infância, já agora, não a infância cronológica, mas a infância espiritual. E um dos grandes sinais é isso, é tentar ver tudo como Deus vê, olhar as circunstâncias difíceis como Deus as olha, olhar as pessoas que me magoam e me fazem mal como Deus os olha, que são filhos, são seus filhos. E vemos isto na vida de todos os santos, por exemplo, os mártires, quando pedem perdão para os seus agressores, estão a vê-los como Deus os vê. Isso, peço desculpa pela interrupção, mas pessoalmente é algo em que eu penso muitas vezes, que a grande mudança ética da humanidade que se dá com Jesus Cristo e com as suas propostas espirituais, mais do que o grande mandamento do amor, é quando realmente se pede amai também os vossos inimigos. E há aqui uma fronteira que eu acho que ajuda a perceber aquilo que nos acabou de dizer, que é esta capacidade de olhar para alguém que me está a fazer mal, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Sim, exatamente. E do ponto de vista de Deus, essa pessoa é sempre seu filho. Portanto, meu irmão. E isto é exatamente a grande revolução interior que se dá com Jesus Cristo. E ao qual todos nós somos chamados, Otávio. Todos nós que andamos atrás de Jesus, num caminho discipulado de Jesus, atrás dele, ele é o nosso mestre, mais tarde ou mais cedo vamos ter de passar pela grande questão do perdão. E é muito difícil. Há horas onde é muito difícil. Também percorre esta obra. Percorre a obra da Lúcia, também a vida da Lúcia. E a Lúcia vai ter de aprender a perdoar e vai passar pelas diferentes etapas, onde é difícil, mas ela quer, porque enfim Jesus pede, onde depois é quase co-natural, onde daqui a pouco já nem se ofende. Porque entende as pessoas, vê-as como Deus as vê. Por isso aquela experiência de 13 de maio, onde ela se viu em Deus, como Deus a via, transformou-se depois, apropriou-se ela, com o passar dos anos, dos longos anos, a ver os outros como Deus vê. E a categoria é esta, são filhos, somos todos filhos do Pai que nos ama e que nos cuida. Claro que é misteriosa a nossa liberdade. Portanto, a liberdade daqueles que nos magoam é sempre um mistério, como é que fazem assim, ou como é que eu às vezes até magoo outros sem querer, porque também nós magoamos. Mas esta capacidade de ver no outro um irmão é algo, e portanto perdoar, porque Deus os perdoou em Cristo,
é algo que faz parte de uma maturidade espiritual e da santidade, sem dúvida nenhuma. Falava numa conversa anterior da experiência da primeira comunhão de Lúcia e nós percebemos, lendo os seus testemunhos, a forma como ela reza e escreve, que se trata de uma espiritualidade muito eucarística, além da questão mariana, que é por si, por mais evidente. E eu falo muitas vezes, até acho que sobretudo numa fase inicial, no desejo de ser sacrário vivo, é algo que a vai marcando. Esta relação com a Eucaristia é uma dimensão da vida espiritual de Lúcia que também ainda precisa ser aprofundada e percebida melhor. Sim, precisa de ser aprofundada e percebida melhor, precisamente porque ela é carmelita e é algo não tão explícito na família carmelitana, e daqui é a sua novidade. Ou seja, começando desde o princípio, efetivamente a Lúcia tem uma experiência com a Eucaristia muito intensa desde a sua primeira comunhão, onde, a pedido do Padre Cruz, do Santo Padre Cruz, como diz o nosso povo, ele dá-lhe o conselho de, quando comungar, pedir a Jesus que conserve a sua alma pura para ele só. E ela, neste momento, tem a percepção de uma presença. Não tem nada de extraordinário, a não ser, sinto uma presença que me diz: a graça que hoje te é concedido produzirá frutos de vida eterna. Enfim, isto vai marcá-la muito. Claro que até poderia ter-se esquecido se não fossem os acontecimentos de 1916, ou seja, a Lúcia comunga em 1913, em 16, com a aparição do anjo que lhe traz a Eucaristia, volta a sublinhar, e com este apelo à adoração eucarística. Finalmente, em 1917, portanto estamos aqui na sua primeira infância, Nossa Senhora, naquela experiência de maio que ainda agora falamos, quando lhe coloca esta luz no coração, os pastorinhos caem de joelhos por um impulso do Espírito Santo e dizem: Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Ou seja, desde o princípio, por causa das aparições de Fátima, mas também da sua primeira comunhão, a Lúcia fica ligada à Eucaristia. Entra no Carmelo, enfim, tem uma profundíssima vida eucarística de adoração já nas Doroteias, mas no Carmelo, então sim, começa a dizer: quero ser o seu sacrário vivo, ou seja, as horas que ela passa, tantas diante do sacrário, vão-lhe dando esta noção de que já não quereria estar só diante de um sacrário onde está Jesus presente, exterior a ela, mas como que se esta graça se interiorizasse. E isto vai-se aprofundar. O último escrito que temos publicado é o Tal Como Vejo a Mensagem, onde ela até num poema diz mesmo: faz de mim para ti o teu sacrário vivo. A relação da Lúcia com a Eucaristia é muito forte. Aliás, há outros pormenores que não são pormenores. Esta gira de Deus, a Lúcia nasce numa quinta-feira santa, curiosamente, e entra no Carmelo numa quinta-feira santa. É 25 de março. Ela faz muita questão de sublinhar isso. Sim. Claro, porque acaba por ser ela a interpretar o agir de Deus na sua vida, que é o que nós fazemos na vida espiritual. Sim. Olhamos para trás e vamos vendo: olha, já ali Deus me estava a conduzir. Então esta ligação com a Eucaristia é muito forte. E aqui é que é talvez a novidade para o Carmelo. Sem dúvida nenhuma, a espiritualidade carmelitana vive muito desta inabitação, esta consciência de que sou habitada por Deus desde o meu batismo, que também é uma influência muito de Santo Agostinho. Santa Teresa d'Ávila foi muito marcada por Santo Agostinho, sabemos disso. Esta inabitação, sou habitada por Deus e, portanto, estou muitas vezes com Ele a sós. E na espiritualidade carmelitana é muito a cela, onde a sós falo com o esposo da minha vida. A novidade na Lúcia é que esta inabitação, a segunda pessoa, Pai, Filho, Espírito Santo, tem esta presença eucarística, esta dimensão eucarística. Por isso, a Lúcia tem uma relação extraordinária com a Eucaristia, mas deixe-me dizer que a Eucaristia não é apenas culto, é o seu estilo de vida. A vida da Lúcia é eucarística. Sim, nós já tivemos conversas que exemplificam amplamente essa Exatamente. Afirmação. É uma vida vivida, entregue como dom para os outros. Não é apenas o momento onde ela vai estar com o Senhor, é também um momento que para ela é a força e a raiz dela se entender como alguém que se quer configurar com Cristo. Na obra e da leitura dos escritos da Irmã Lúcia, há um movimento que é definido aqui pela palavra interiorização. Ou seja, a presença de Deus como uma experiência de luz, que é constante, mas esta presença de Cristo passa a ser vivida de uma forma cada vez mais interior e, aliás, diria que nos últimos anos, aquilo que a irmã já falou da vida teologal, isso fica muito mais marcado. Sim.
que também, repare, eu agora estava a ouvi-lo e lembrei-me agora, é o esforço que Jesus faz quando anda na Galileia a dizer que o Pai não está neste lugar ou naquele lugar, Sim. mas está dentro de nós, em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai busca, são aqueles que o adoram em espírito e verdade. Por isso, qualquer lugar, qualquer circunstância, dá para adorar o Pai. Porquê? Porque Ele nos habita. E, no fundo, agora, ao fazer-me esta pergunta, e portanto, o itinerário de qualquer cristão num caminho de santidade é sempre a tomada desta consciência de que sou habitado por alguém que me ama e que me quer este amor, que quer que eu entre em relação com Ele. Por isso começamos a nossa vida de fé, geralmente só é exterior. E vá lá, nunca perde o valor da exterioridade, sobretudo da vida em comunidade. Estou a falar da celebração dos sacramentos, a Eucaristia, etc. Isso nunca se perde, obviamente, a Igreja. Mas a minha relação com Deus não pode ser só baseada nesses momentos da vida comunitária da minha fé e de celebração da fé, que é muito importante, mas não pode ser exclusivo. É um tomar cada vez mais consciência de que sou habitada por este Deus e que a partir daqui lhe respondo, que também é o que Jesus diz, onde está o teu coração está o teu tesouro. E é o que sai de ti que te torna bom ou mau. De fora nada te pode contaminar. São expressões de Jesus. Sim. Ora bom, a Lúcia tem este percurso, quer na relação com o Senhor Jesus, quer em relação com Nossa Senhora. Sim, isso era outra questão que também Exatamente. a palavra aparece na mesma, esta interiorização da presença de... Que é, por exemplo, com Jesus, começa por este estar presente diante do sacrário, que ela até vai dizer sacrários de ouro, sacrários de madeira, sacrários de pedra, sacrários como o meu, onde eu quero que tu habites. É tão bonita uma expressão que ela diz em 85, onde se percebe que ela já fez este percurso interior e é a graça, no fundo, que eu acho que o Espírito Santo está a fazer compreender que mais do que exterior, o que importa, ou ela é chamada a ter esta interiorização desta graça. Isto quer dizer viver a partir do centro, a partir de Deus, que me habita. No caso da presença, que falou da relação da devoção mariana, que é evidente em Irmã Lúcia, dessa presença constante, fala-se aqui de uma quase identificação. Nós, na conversa anterior, falámos do trabalho cotidiano, que era algo que seguramente marcaria a família de Nazaré, essa é uma identificação óbvia, mas de olhar para as experiências de vida e de fé à luz daquilo que foi vivido também por Nossa Senhora. A relação com a Maria, pois, é extraordinária. Não é só modelo no caminho de santidade, ou seja, a Maria é aquela para quem ela olha na sua entrega ao Senhor, sobretudo a partir da Anunciação. O episódio da Anunciação da Virgem da Nossa Senhora configura muito. Portanto, é uma mulher totalmente entregue a Deus, para o que Deus quiser. Há uma frase do Papa Francisco que ele dizia algumas vezes, que eu acho que é tanto Lúcia. Ele dizia: ó Senhor, o que tu quiseres, quando tu quiseres, como tu quiseres. Garante-me apenas que estás comigo em cada passo do caminho. Eu acho que isto é muito Lúcia de Jesus. É uma mulher que a partir de Maria dá o seu sim, o seu faça. Se faz de mim o que tu quiseres, Senhor. Mas também uma mulher naturalmente que vive a sua entrega num cotidiano muito simples e muito banal. De qualquer forma, há outra característica do Imaculado Coração de Maria que eu acho que Lúcia vai encarnar, que é esta universalidade do amor, é a cruz. A missão que Maria recebe aos pés da cruz, que é ser a mãe não apenas daquele Cristo, mas a mãe de João e a mãe de quem mata o Cristo e a mãe de todos nós, esta universalidade do amor, a Lúcia vai ganhá-la devagarinho também com aquelas cartas. As milhares de cartas que a Lúcia recebe alargam o seu coração, que é alargado pela compaixão por aquelas dores, pela entrega que lhe alarga o coração e a faz cada vez mais generosa. Por isso, esta configuração com Maria também a partir desta maternidade espiritual de todos aqueles que lhe escrevem. E é curioso que na morte dela, da Lúcia, e no funeral, há dois elementos que são relatados e escritos e que se veem, que marcam o quanto o povo de Deus fez esta identificação. Quando o caixão está a sair da Sé, de Coimbra, canta-se o Ave de Fátima e acenam-se os lenços brancos. São dois elementos de Nossa Senhora, da paisagem de Fátima. Quem vai às peregrinações de Fátima vê o Ave de Fátima e vê lenços brancos a acenarem. São dois gestos que fazem quando Lúcia de Jesus sai daquela Sé. É extraordinário. Ou seja, o povo de Deus identifica de tal forma com a Senhora do Rosário que usa
os mesmos elementos típicos da paisagem de Fátima espiritual. E isto a mim fez-me pensar, porque sabe que o povo de Deus é muito movido pelo Espírito Santo nestas coisas e, ok, esta mulher de tal forma se entregou em oração, em entrega, enfim, com este estilo maternal que nós os outros fomos percebendo isso. Há nesta obra uma passagem que chama a atenção, que está aqui na página 158, que é a chamada Graça de 1979. Nós temos, ela não é chamada aparição, Sim. Objetivamente, vou-lhe chamar assim, uma experiência espiritual. Interior, sim. Que Lúcia vê como uma presença diferente da mãe. Isto é relevante também para perceber a forma como ela se relaciona, a sua espiritualidade e também, de certa forma, esta confiança, vou dizer assim, esta confiança quase absoluta de que se a mãe lhe entregou a missão é porque lhe vai dar forças para cumprir. Sim. Essa experiência é muito marcante e eu confesso-lhe que quando li o texto pela primeira vez fiquei sem fôlego. Primeiro porque o texto é denso e é tanta coisa e voltei atrás. Há um elemento importante neste texto, é que marca-nos uma mudança de etapa na vida da Lúcia. Ela acaba, na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, a sua noite escura e começa a união transformante. Ao fim de 25 anos, portanto, no Carmelo, dentro do Carmelo, nós podemos dividir a vida da Lúcia em 2 grandes blocos, sendo estes antecedidos por uns 5, 7 anos de preparação, que é a grande preparação para a noite, que na linguagem teresiana são as 6º moradas, mas enfim, um grande período de provação, que são cerca de 25 anos, entre 55 e 79. Já falámos aqui anteriormente. Já falamos anteriormente no outro programa. E agora, nesta fase, entre 80 até 2005, tem a sua união transformante. Neste momento dá-se esta experiência intensa. Portanto, esta experiência é importante para nós, até para nós que a estudamos, perceber mais ou menos por onde é que anda esta mulher. Porque é mesmo densa. Ela mesmo diz de vez em quando que às vezes nem entende bem tanta coisa que se passa dentro dela. Pois imagine nós, Otávio, que é sempre difícil entrar neste terreno sagrado da relação de alguém com Deus. Portanto, esta graça é importante também para nós percebermos onde ela está. E o que é que acontece com Lúcia? Lúcia está já na fase mais positiva da noite, ou seja, já numa fase mais suave. A década de 60 foi de facto a mais aguda. Já estamos na década de 70, ali onde ela está já quase sem nenhum obstáculo à ação de Deus nela. Passa-se que está em sofrimento, sobretudo porque vive o sofrimento da Igreja, esta falta de união com o Papa, vive este sofrimento e de repente tem esta experiência intensa de Nossa Senhora e que diz, não é, aqui estou, é preciso sacrificar-te e rezar pelo Papa, pela Igreja, acaba e a Lúcia de repente, de uma penada, como que olha para trás e faz toda a leitura da sua vida, desde o nascimento até àquela hora, através do olhar de Maria. E como que, pensando em Nossa Senhora nos mistérios com Jesus, que Nossa Senhora faz o mesmo com ela. Leva-a ao templo, oferece-a, apresenta-a, cuida dela, sempre numa dimensão também trinitária. É um texto lindíssimo, escrito sem uma única rasura, eu vi o original, não tem rasura nenhuma, como que de uma penada mesmo, só pode ter sido por ação do Espírito Santo, fortíssima, porque é uma síntese teológica da sua vida, como que cruzada com os mistérios da vida de Cristo, com a presença do Pai e do Espírito Santo, mas sob o olhar de Maria. Foste tu, ó Mãe, que... Convido mesmo a lerem esse texto, porque é lindíssimo. E a Lúcia diz que é este o papel de Nossa Senhora na nossa vida, se nós assim o quisermos. Ela conduz-nos e como a Jesus nos toma nos braços e como a Jesus nos apresenta no templo e como a Jesus anda à nossa procura se porventura nos perdemos, etc. Portanto, é uma síntese da sua vida através da luz de Maria. E, de facto, só um detalhe que é importantíssimo, acho eu, para perceber, não é uma graça à pessoa, até porque o que está aqui em causa é na oração de Lúcia e depois naquilo que ela relata da graça, é a união da Igreja. Nem sequer é um afago, quase diz, está tudo bem, não te preocupes. É realmente projetar o olhar para fora sempre. Sempre. Intensificar a oração pela Igreja. E isto é extraordinário. E, de novo, já disto falamos no outro programa, sublinha a dimensão eclesial da vida da Lúcia. Ela é uma mulher que se entrega pela Igreja.
Se me tivesse que dizer, diga-me só uma coisa pela qual a Lúcia se entregou, claro que isso é ridículo, eu diria pela Igreja, pela unidade da Igreja, porque ela sente que esta divisão não é fruto de Deus, é fruto do mal. E que a oração pode, de alguma forma, ajudar. Há uma dimensão da vida espiritual, e não só, eu diria também humana, que eu acho que a partir deste momento me chama a atenção, que é uma maior serenidade, uma maior capacidade de olhar para os fenómenos de um outro lugar, e que, enfim, que é um desafio para a vida espiritual de cada um, para aqueles que são católicos, poder chegar a esse lugar também e de olhar com essa capacidade de perceber que há uma força que nos acompanha e que nos conduz. Exatamente, é característico desta última fase da santidade, esta união transformante, onde nasce assim o grande apóstolo e o santo para a Igreja é nesta altura. E qual é a serenidade? Repare, não é que o sofrimento diminui, porque nós às vezes achamos que os santos são aqueles que não sofrem nada. É a forma, tal e qual como dizia, com que nós vivemos e olhamos para o sofrimento. Porque às vezes, por exemplo, algo que nos faz sofrer é achar para quê? Que inutilidade? Porque é que eu estou a passar isto? Para que é que serve esta dificuldade? Pois um santo percebe que qualquer coisa que seja mais difícil, em união com Cristo, é salvífico, constrói a paz. O sentido da vida, o horizonte da vida que se adquire nesta altura da santidade é tão grande que os santos dizem como Teresa d'Ávila ao Senhor, ou sofro ou então leva-me, porque já não me interessa estar aqui sem ser nesta entrega contigo no mistério pascal. A Lúcia, claramente, nesta fase fica muito mais pacificada. É outra característica dos santos, a paz. O chão que pisam pode ser doloroso, as circunstâncias da vida podem ser terríveis, a paz e a alegria, que são frutos do Espírito Santo, ou seja, eu não vejo o agir do Espírito concretamente, diretamente, vejo os frutos. Ora, se eu tenho uma mulher que vive as dificuldades suas, da comunidade, enfim, os próprios limites da idade, com sentido de humor, como tinha a Lúcia, pacificada. Sim, é uma dimensão. Também muito interessante dela, que foi e cada vez com mais sentido de humor até ao fim da vida, brincava com as suas dores, brincava com a bengala, dizia, deram uma bengala para me apoiar, se eu a deixo ela cai, ela é que se apoia em mim. Ou seja, tantos sentido fino e elegante de brincar com as situações. Esta alegria no meio das dificuldades é que nós vemos que algo mudou na pessoa. Portanto, não é a vida que muda, é a forma como eu vivo que muda, é o lugar a partir do qual eu vivo. E ela vive a partir da Santíssima Trindade. Ela está fixada em Deus, pela graça do Espírito Santo e pela sua fidelidade ao longo dos anos. A Lúcia, a partir dali, vive fixada em Deus no coração de Maria, que é a grande questão. E isso é que muda tudo, é a forma como eu vejo as coisas. Nós temos, ao longo das nossas conversas, feito muitas vezes um movimento de, a partir dos acontecimentos de Fátima, olhar para a vida de Lúcia no Carmelo. Tenho aqui um pequeno desafio que é, até para quem nos está a ouvir e conhece bem o espaço do recinto de oração da Cova da Iria, a partir do Carmelo e da vida de Lúcia, voltar a olhar para esse espaço. Vou ler, está na página 259. A vida de Lúcia é uma vida transformada, transfigurada pela luz de Deus, Trindade, oceano de amor, de que a Virgem Maria foi medianeira, concedendo-lhe tudo no tesouro do seu Imaculado Coração. E nós, de repente, vemos o Imaculado Coração, a Capelinha e a Basílica da Santíssima Trindade. Como em várias das figuras de grande experiência e de grande vivência espiritual que eu li e estudei, a espiritualidade de Lúcia acaba também por ser, necessariamente, diria, uma espiritualidade trinitária. Este caminhar para a luz da Trindade, que depois nós tanto vemos na mensagem de Fátima, que se concretiza fisicamente num espaço de culto dedicado à Trindade, é fundamental para entender tanto as aparições como a vida de Lúcia. É curioso como a vida de Lúcia de novo vai marcar um espaço, não já o Carmelo, mas agora o Santuário de Fátima, falávamos disto num outro programa. Não é? De novo a sua vivência vai configurando devagarinho, porque devagarinho é a sua espiritualidade. Então temos primeiro a capelinha, o coração, onde está o Imaculado Coração de Maria, mas depois temos a Basílica do Rosário, que é o grande pedido, mas depois temos então a Basílica da Santíssima Trindade e como que um espaço sagrado é delimitado por aquilo que são as fortes devoções ou as fortes espiritualidades que nascem da mensagem. E enfim, nós temos estado a olhar nestas conversas um pouco para o passado e para a vida
para a semana, se Deus quiser, vamos acabar este ciclo projetando o futuro. O futuro. Muito obrigado, irmã Ângela. Até Obrigada, para a semana. Otávio. Sim, até a próxima semana.